Suas mudas estão difíceis e as estacas simplesmente não criam raízes, não importa o quanto você se esforce. Cansado de gastar rios de dinheiro com estimulantes caros e ter resultados decepcionantes? E se eu te dissesse que os fabricantes desses produtos não querem que você descubra um segredo simples? Um segredo que está guardado aí mesmo, na sua caixa de remédios e no seu próprio quintal. Hoje, vamos preparar um elixir poderoso para um enraizamento de 100%. Custa quase nada e é muito mais eficiente que qualquer produto químico. Assista a este vídeo até o final e você nunca mais terá problemas com o sistema radicular das suas plantas. Antes de começarmos nossa mágica no jardim, vamos entender por que isso acontece. Uma estaca ou uma muda pequena que acabou de ser transplantada passa por um estresse enorme. Elas quase não têm raízes para buscar água ou nutrientes, e a energia delas se esgota rapidamente. Nosso objetivo não é apenas fazê-las sobreviver, mas ajudá-las a criar raízes fortes e saudáveis o mais rápido possível. Os enraizadores comprados em lojas usam hormônios sintéticos que até funcionam, mas são instáveis, caros, e qualquer erro na dose pode acabar prejudicando a planta. A natureza já criou a solução perfeita para nós. Existem substâncias totalmente naturais, seguras e incrivelmente potentes que estimulam o crescimento das raízes de forma suave e eficaz. Hoje, vamos aprender a extrair essa força da natureza para colocar a serviço da sua colheita. Vamos começar direto ao ponto. Por que as estacas e as mudas jovens morrem com tanta facilidade, antes mesmo de ganharem vida? Imagine que você está perdido em um deserto, sem comida e sem água. É exatamente assim que uma estaca se sente. Ela foi separada do seu porto seguro, o sistema de raízes da planta-mãe, e agora precisa construir o seu próprio sustento do zero. Nesse estágio, a planta usa até a última gota de energia para tentar soltar as primeiras raízes. Se o ambiente não ajudar, seja por falta ou excesso de umidade, frio ou doenças no solo, ela simplesmente não resiste. O corte na haste acaba virando uma porta aberta para infecções, e em vez de raízes, o que vemos é a planta apodrecer. Com as mudas recém-transplantadas, o choque é o mesmo. As raízes sensíveis sofrem danos e precisam de tempo para se recuperar. Nosso objetivo principal é encurtar ao máximo esse período de risco, dando à planta um impulso real para que ela foque toda a sua força no enraizamento e não apenas em fazer crescer folhas. Muitos jardineiros têm o hábito de buscar logo aquele pacotinho colorido na prateleira da loja. E sim, é verdade que os produtos à base de ácidos sintéticos funcionam, mas essa escolha tem um outro lado. Primeiro, estamos falando de química pura, o que é um ponto negativo para quem prioriza o cultivo orgânico. Segundo, existe o risco da dosagem. Se você exagerar um pouco na concentração, o efeito pode ser o oposto do esperado. Em vez de crescer, a planta pode estagnar ou até morrer. Um pequeno erro e, em vez de ajudar, acabamos prejudicando. Terceiro, temos o custo. Para quem lida com muitas mudas ou dezenas de estacas, o gasto com esses estimulantes pode pesar no bolso. Mas por que pagar caro se as soluções mais eficazes já estão ao nosso alcance? Ao criar o seu próprio enraizador, você não só economiza, mas também garante o controle total sobre a composição, com a certeza de algo natural e seguro para suas plantas e para a sua futura colheita. Em vez de usar a força bruta da química, vamos aproveitar a sabedoria da natureza. No mundo das plantas, tudo é controlado pelos fitormônios. Eles são substâncias especiais que comandam cada etapa da vida vegetal: o crescimento, a floração e o amadurecimento dos frutos. Quando falamos especificamente sobre a formação de raízes, as grandes protagonistas são as auxinas. É esse grupo de hormônios que dá a ordem para que as células do caule se transformem em células de raiz.
Quando tiramos uma estaca, as alcinas se acumulam naturalmente no local do corte para tentar criar novas raízes. O problema é que, muitas vezes, a planta não tem reservas suficientes, especialmente se a planta-mãe não estiver muito forte. O nosso papel é dar uma ajuda extra, fornecendo essas alcinas de forma externa. A boa notícia é que a natureza nos oferece uma fonte quase inesgotável dessas substâncias incríveis. Não precisamos de laboratórios ou componentes sintéticos, basta saber onde procurar. E um dos recursos mais ricos e acessíveis está literalmente debaixo dos nossos pés, principalmente na primavera. Compreender isso é o segredo para todas as receitas que vamos aprender a seguir. O nosso ingrediente secreto número 1 é nada mais, nada menos do que o salgueiro. Isso mesmo, aquele chorão clássico ou qualquer outra árvore dessa mesma família. Mas por que o salgueiro? É que ele é um verdadeiro campeão quando o assunto são as alcinas naturais e o ácido salicílico. Você já deve ter reparado como é fácil um galinho de salgueiro pegar quando a gente finca ele na terra úmida. Eles parecem programados para sobreviver e se multiplicar rapidamente. Na casca e nos brotos novos, existe uma concentração enorme de substâncias que estimulam a divisão das células e a formação das raízes. A água onde esses galhos ficam de molho acaba virando um poderoso enraizador natural. Esse é um truque que as nossas avós já usavam muito antes de existirem esses produtos químicos de loja. A água de salgueiro é um elixir gratuito, 100% natural e extremamente eficiente. Para preparar, o ideal é usar os brotos mais novos e verdes, de 1 ou 2 anos, porque é neles que a concentração de hormônios é máxima. Fazer água de salgueiro é muito simples. Você só vai precisar de um punhado de galhos jovens de salgueiro, com mais ou menos a espessura de um lápis. Corte esses galhos em pedacinhos pequenos, de uns 5 a 7 centímetros. Quanto menor você cortar, mais fácil será para a planta liberar os nutrientes na água. Coloque tudo em um pote de vidro ou em uma panela esmaltada e cubra com água bem quente, mas sem ferver. Entre 80 e 90 graus é o ideal. A água fervendo pode acabar destruindo alguns dos componentes benéficos. Garanta que a água cubra totalmente os galinhos. Agora é só tampar e deixar descansar por um dia inteiro. Ou melhor ainda, por 48 horas. Você vai notar que a água vai ganhar uma cor amarronzada e um cheiro bem característico de ervas. Esse é o nosso elixir. Depois desse tempo, é só coar usando uma peneira ou um pano. Você pode guardar essa água na geladeira por até um mês, então dá para fazer uma boa quantidade de uma só vez. E pronto! Agora você tem em mãos um poderoso estimulante natural, sem ter gastado absolutamente nada. Agora, vamos para o segundo ingrediente, um clássico de qualquer cozinha: o mel. Você deve estar se perguntando: o que um doce tem a ver com o plantio? A verdade é que o mel é muito mais do que apenas açúcar. É um produto natural único, com propriedades incríveis. Primeiro, ele contém substâncias bioativas e micronutrientes que oferecem aquela nutrição extra para a estaca logo no início. Segundo, e o mais importante, o mel é um poderoso antisséptico natural, com ação antibacteriana e antifúngica. Lembra que dissemos que o corte da estaca é como uma porta aberta para infecções? Pois é, uma camada fina de mel cria uma barreira de proteção que impede a entrada de patógenos, evitando o apodrecimento. Assim, o mel trabalha em duas frentes: protege contra doenças e dá um leve estímulo ao crescimento. Para o nosso objetivo, qualquer mel natural serve, mas prefira o mel líquido, pois é bem mais fácil de aplicar do que o cristalizado. Existem duas maneiras principais de usar o mel para estimular o enraizamento das suas plantas. A primeira, e mais simples, é a aplicação direta. Pegue uma estaca recém-cortada, faça um novo corte com uma faca bem afiada e mergulhe a pontinha dela no mel. Não precisa ser uma camada grossa. Em seguida,
Você já pode plantar a estaca no solo preparado ou colocá-la na água. O mel vai criar uma película protetora natural. A segunda opção é preparar uma solução de mel. Para isso, dissolva uma colher de chá de mel em 1,5 litro a 2 litros de água morna. Misture bem até diluir completamente. Deixe as estacas de molho nessa mistura de 12 a 24 horas antes de realizar o plantio. Esse método é perfeito para aquelas estacas que parecem um pouco murchas, pois elas não só recebem um estímulo para criar raízes, como também absorvem umidade e nutrientes essenciais. Você também pode usar essa mesma solução para regar as mudas que já foram plantadas, mas lembre-se de fazer isso apenas uma vez a cada 2 semanas. O nosso próximo aliado verde é a babosa, também chamada de aloe vera, que muitos de vocês provavelmente já têm em casa. O gel da babosa é um verdadeiro elixir da vida para as plantas. Ele é riquíssimo em vitaminas, aminoácidos e enzimas que atuam como poderosos bioestimulantes naturais. Além de acelerar o enraizamento, ele fortalece a imunidade da planta, tornando-a mais resistente a pragas e doenças. A babosa funciona como um excelente adaptógeno, ajudando mudas e estacas a se adaptarem muito mais rápido ao novo ambiente. Para preparar o nosso tônico, o ideal é usar as folhas da base, as mais carnosas, de plantas que tenham pelo menos 3 anos de idade, pois é nelas que a concentração de nutrientes é máxima. E aqui vai um segredo. Antes de usar, coloque a folha cortada em um saco escuro e deixe na geladeira por cerca de 1 semana. Esse processo, conhecido como fermentação, vai potencializar ainda mais a sua atividade biológica. Vamos preparar um elixir de babosa. Depois de deixar a folha descansar na geladeira, retire e triture bem. Você pode usar um liquidificador, um processador ou simplesmente picar tudo bem fininho com uma faca. Agora, vamos misturar essa polpa com água. A proporção clássica é de 1 parte de babosa para 5 partes de água. Por exemplo, para 100 gramas de polpa, use 500 mililitros de água filtrada ou descansada, em temperatura ambiente. Misture tudo muito bem e deixe descansar em um local escuro por 1 semana. Durante esse tempo, lembre-se de agitar o frasco ocasionalmente. Após 1 semana, o nosso concentrado estará pronto. Coe o líquido usando algumas camadas de gaze ou um pano limpo. Você pode guardar esse extrato na geladeira, em uma garrafa de vidro escuro, por até 2 semanas. Na hora de usar, é preciso diluir. Utilize apenas 1 colher de chá do concentrado para cada litro de água. Essa solução é excelente para deixar estacas de molho por 6 a 8 horas, ou para regar a base das mudas. Os resultados desse elixir são simplesmente fantásticos. Agora, vamos dar uma olhada no que temos no nosso armário de remédios. O nosso primeiro paciente é a boa e velha aspirina, ou ácido acetil salicílico. Essa substância é extraída da casca do salgueiro, aquela árvore de que acabamos de falar. No mundo das plantas, o ácido salicílico funciona como uma molécula de sinalização. Ele ativa os mecanismos de defesa, fortalece a imunidade e aumenta a resistência ao estresse, seja por um replantio ou pela falta de água. Para uma muda que está lutando para sobreviver, esse tipo de apoio é valiosíssimo. A aspirina ajuda a planta a mobilizar seus recursos internos e focar no que é mais importante, a formação das raízes. Além disso, ela tem uma leve ação antisséptica, o que evita o surgimento de fungos ou mofo na água enquanto você faz o enraizamento. É uma solução simples, barata e que funciona como um potente estimulante e protetor ao mesmo tempo. O segredo é apenas um: cuidado para não exagerar na dose. A receita deste elixir de aspirina é muito simples, mas exige precisão. Você vai precisar de apenas um comprimido de aspirina de 500 miligramas. Comece triturando bem o comprimido até virar pó, para facilitar a dissolução. Em seguida,
Misture esse pó em 2 ou 3 litros de água limpa e descansada. É fundamental mexer com cuidado para que o ácido seja distribuído de forma homogênea por todo o volume. Essa solução é excelente para preparar estacas. Basta mergulhar a base delas na água com aspirina por um período de 8 a 12 horas antes de plantar na terra. Além disso, você pode usar o líquido para regar as mudas logo após o transplante. Isso ajuda a reduzir o estresse da planta e acelera o enraizamento. Geralmente, uma única rega já é o suficiente. Mas atenção! Qual é o erro principal? Usar uma concentração alta demais. Alguns supostos especialistas recomendam um comprimido para apenas 1 copo de água, mas isso pode causar queimaduras químicas nos tecidos sensíveis, trazendo mais prejuízo do que benefício. Lembre-se, na hora de estimular o crescimento, menos é mais. Continuando com a nossa série sobre cuidados com as plantas, o destaque de hoje é o ácido succínico. Esse produtinho se tornou uma verdadeira lenda entre os jardineiros, e não é para menos. O ácido succínico não é um hormônio. Ele funciona como um bioestimulante universal e uma fonte de energia para as células. Ele atua diretamente na respiração celular, ajudando a planta a produzir muito mais energia. É como se você desse um energético para as suas mudas. Com ele, a planta ganha força total para a divisão celular e para construir novos tecidos, especialmente as raízes. Além de facilitar a absorção de nutrientes do solo, o ácido succínico ajuda a planta a superar condições difíceis, como falta de luz, variações de temperatura ou seca. Ele também equilibra a microflora do solo, combatendo agentes causadores de doenças. É uma substância totalmente segura para você, para as plantas e para o meio ambiente, com uma eficiência fenomenal. E o melhor de tudo, você encontra facilmente em farmácias, em comprimido ou em pó, e custa quase nada. Preparar uma solução de ácido succínico é muito simples. A concentração padrão, e a mais eficaz, é de 1 grama de pó para cada litro de água. Se você estiver usando a versão em comprimidos, confira a dosagem na embalagem. Geralmente, eles são de 100 miligramas, o que significa que você vai precisar de 10 comprimidos para 1 litro de água. O segredo é dissolver primeiro a quantidade necessária em um pouco de água morna, e só depois completar com o restante da água até atingir o volume desejado. Com essa solução pronta, você pode deixar as sementes de molho antes de semear para aumentar a taxa de germinação. Também é excelente para mergulhar estacas por 12 a 24 horas, estimulando o crescimento das raízes. Se preferir, você pode borrifar o líquido diretamente nas folhas para aliviar o estresse da planta, ou aplicar na rega para fortalecer o sistema radicular. Essa aplicação é especialmente útil para mudas fracas, ou que cresceram demais e ficaram finas. As plantas ganham vida rapidamente, ficam mais robustas e com um verde muito mais intenso. Só lembre de um detalhe importante. A solução pronta dura pouco tempo, cerca de 2 a 3 dias. Por isso, o ideal é preparar apenas a quantidade que você for utilizar no momento. Agora, vamos falar de uma surpresa que vem direto da nossa farmacinha e que, à primeira vista, parece não ter nada a ver com plantas. Estou falando da água oxigenada comum, de 10 volumes. Você vai se surpreender, mas esse produtinho super barato pode ser a salvação das suas mudas. Mas qual é o segredo? É que a água oxigenada não é exatamente um estimulante de crescimento, como a água de salgueiro. O seu grande trunfo é o oxigênio. Ao entrar em contato com a água e com a terra, ela se decompõe em água e oxigênio atômico. Esse oxigênio extra literalmente dá uma vida nova ao sistema radicular. Ele ajuda as raízes a respirar, principalmente se você exagerou na rega e a terra ficou compactada, impedindo a passagem do ar. Além disso, a água oxigenada tem uma ação desinfetante suave, combatendo fungos e bactérias que causam o apodrecimento no solo.
É como se fosse um coquetel de oxigênio e um escudo protetor, tudo num só frasco. Imagine as suas plantinhas dando aquele suspiro de alívio. Esse truque simples pode evitar um dos problemas mais comuns no cultivo, o apodrecimento das raízes causado pelo excesso de umidade. Para usar a água oxigenada de forma segura, o segredo está na proporção correta. A regra de ouro é simples. Utilize apenas uma colher de sopa de água oxigenada 10 volumes, 3%, para cada litro de água descansada. Não passe disso. Essa concentração é o suficiente para oxigenar o solo e fazer uma desinfecção leve, sem oferecer riscos às raízes. Mas quando usar essa mistura, ela é ideal para a primeira rega, logo após o transplante das mudas, ajudando a esterilizar a terra e permitindo que as raízes respirem melhor. Também é um recurso indispensável se você notar que o solo está ficando compactado, com mofo ou com aquele limo esverdeado na superfície. Além disso, essa solução é excelente para recuperar plantas que começaram a murchar devido ao excesso de água. Você pode substituir a rega comum por essa mistura, mas sem exagerar. 1 ou 2 vezes por semana é mais do que suficiente. Lembre-se que a água oxigenada não é uma solução milagrosa, mas sim um poderoso aliado de prevenção e primeiros socorros que todo jardineiro deve ter à mão. Já vimos alguns componentes poderosos isoladamente, mas e se a gente combinasse todos eles? Vamos preparar um super elixir definitivo que age em várias frentes ao mesmo tempo. A base será a nossa água de salgueiro, que é riquíssima em alcinas naturais. Use 1 litro desse infuso já pronto. Nele, vamos dissolver 2 comprimidos de 100 mg de ácido succínico. Isso vai dar um verdadeiro choque de energia para as plantas. Depois, adicione meia colher de chá de mel, que funciona como um antisséptico natural e um nutriente leve. Misture bem até que tudo esteja completamente dissolvido. O resultado? Um elixir completo. Temos os hormônios do salgueiro para estimular o enraizamento, a energia celular do ácido succínico e a proteção do mel contra o apodrecimento. É um ataque triplo contra o estresse e a fraqueza. Podemos chamar esse coquetel de água da vida para mudas e estacas. Ele une o melhor de várias receitas, potencializando o efeito final. Agora que já preparamos os nossos elixires mágicos, vamos aprender como aplicá-los do jeito certo nas estacas. A primeira regra de ouro é o corte. Ele deve ser feito com uma faca ou tesoura de poda bem afiada e limpa, sempre na diagonal, em um ângulo de 45 graus. Fuja de ferramentas cegas. Um corte irregular ou mastigado demora muito para cicatrizar e a estaca pode acabar apodrecendo. O segredo é fazer o corte logo abaixo de um nó ou gema. E não esqueça de retirar as folhas da parte de baixo para que elas não fiquem em contato com a água ou a terra, evitando que apodreçam. O segundo passo é o banho de nutrientes. Mergulhe a base das estacas na solução que você escolheu, seja a de salgueiro, mel, aspirina ou ácido succínico. O tempo de espera depende da rigidez do galho. Para estacas verdes e macias, de 6 a 8 horas é o suficiente. Para as semilenhosas, de 12 a 14 horas. Já para aquelas mais duras e amadeiradas, o ideal é deixar por até um dia inteiro. Depois desse banho, é só plantar em um substrato bem leve e solto, como uma mistura de turfa, perlita e areia. Para finalizar, crie um ambiente de estufa cobrindo o vaso com um saquinho plástico ou um pote de vidro. Isso vai garantir a umidade necessária para o sucesso do seu plantio. Já falamos sobre as estacas, mas e as nossas mudinhas? Usar os nossos elixires na rega é o segredo para garantir que elas desenvolvam raízes fortes e saudáveis desde cedo. O momento mais crítico de todos é a repicagem, quando passamos as plantas para vasos individuais. Esse processo é sempre um estresse para elas. Por isso, logo após o transplante,
Não use apenas água pura, prefira uma solução de ácido succínico ou água com aspirina. Isso vai ajudar a planta a superar o choque e a soltar novas raízes capilares muito mais rápido. Depois, para estimular o crescimento, você pode regar a cada 10 ou 14 dias com um pouco de extrato de babosa diluído ou uma mistura leve de mel e água. Agora, se você notar que a muda parou de crescer, parece fraca, ou se a terra no potinho estiver muito compacta, use uma solução com água oxigenada. A regra de ouro para usar qualquer estimulante é: a terra já deve estar levemente úmida. Nunca despeje esses elixires no solo totalmente seco, pois isso pode queimar as raízes sensíveis. Primeiro, faça uma rega leve com água comum e só depois aplique a solução fortalecedora. Mesmo com receitas incríveis, existem erros comuns que podem colocar todo o seu esforço a perder. O primeiro deles é o excesso de concentração. Lembre-se, mais nem sempre é melhor. Exagerar na dose de qualquer estimulante, mesmo sendo natural, pode acabar estressando a planta. Siga as receitas à risca. O segundo erro é misturar tudo de uma vez. Não adianta colocar aspirina, água oxigenada e babosa em uma única solução. O ideal é escolher um ou dois ingredientes que se complementem, como no nosso Super Elixir. O terceiro erro é o armazenamento incorreto. A maioria das infusões naturais perde suas propriedades rapidamente se ficar exposta à luz ou ao calor. Por isso, guarde-as na geladeira e use dentro do prazo recomendado. E, finalmente, o quarto erro: esquecer dos outros fatores. Nenhum elixir vai fazer milagre se as suas mudas não tiverem luz suficiente, calor e um solo de qualidade. Estimulantes são aliados, não a solução definitiva. Eles só funcionam de verdade quando combinados com as técnicas corretas de cultivo. Pronto, você fez tudo certinho. Agora, quando os resultados aparecem, se você estiver fazendo o enraizamento em copos transparentes, as primeiras raízes branquinhas vão surgir entre 7 a 10 dias, dependendo da planta. É uma cena incrível e muito inspiradora. Você vai notar que as mudas cuidadas com os nossos elixires são bem diferentes das outras. Elas crescem mais robustas, com caules fortes e folhas num verde escuro intenso. Mas o melhor resultado está mesmo escondido sob a terra. Na hora de passar a muda para o solo, você verá que as raízes tomaram conta de todo o copinho. Elas estarão brancas, saudáveis e cheias de ramificações. Uma planta assim se adapta ao novo local quase instantaneamente e garante uma colheita farta. Você vai ver com os próprios olhos que soluções simples, naturais e baratas, feitas por você com todo carinho, fazem verdadeiros milagres e superam qualquer produto químico famoso de prateleira. Então, vamos recapitular o que vimos hoje. Aprendemos que, para criar um enraizador extremamente potente, você não precisa correr para uma loja de jardinagem. Tudo o que precisamos são galhos de salgueiro, uma colher de mel, uma folha de babosa ou até alguns comprimidos que você já tem em casa. Vimos como preparar a água de salgueiro, a solução de mel, o elixir de babosa e como aproveitar o poder da aspirina e do ácido succínico. A grande lição aqui é que a natureza já criou os mecanismos perfeitos para o crescimento das plantas. O nosso papel é apenas dar um empurrãozinho, usando o que ela mesma nos oferece. Você pode obter resultados superiores aos de produtos químicos caros, gastando quase nada e tendo a certeza de que sua colheita será 100% ecológica. Essa é a verdadeira mudança de mentalidade. Deixar de ser apenas um consumidor de química para se tornar um parceiro consciente da natureza. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que essas receitas ajudem suas mudas a crescerem fortes e saudáveis. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas dicas. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Quais métodos naturais você usa para o enraizamento? Por acaso você tem algum segredo de família?
Compartilhe com a gente aqui nos comentários. Vamos montar juntos uma verdadeira enciclopédia de sabedoria popular.